Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu queria pedir desculpa pelo atraso. A gente se demorou um pouco no almoço e eu acabei me perdendo para chegar aqui. Eu soube também que a mesa da manhã atrasou bastante, então eu já sabia que ia começar atrasado, mas não tinha em mente que ia demorar tanto. Então, eu queria pedir enormes desculpas para vocês que devem estar esperando aí há algum tempo. Bom, o doutor Pablo já me apresentou, né? Leu brevemente meu currículo, mas tem coisas que estão para além disso e a gente vai conversando aqui durante a minha fala. Eu vou tentar fazer uma fala expondo para vocês algumas questões que me chegaram na escrita da minha dissertação de mestrado, foi onde eu tentei, nessa minha dissertação, fazer um diálogo entre o pensamento decolonial e a criminologia crítica. Então, como eu estou tentando trabalhar duas teorias que são bastante peculiares e têm uma história, um desenvolvimento assim, em ramos diferentes, vamos dizer assim, do conhecimento, pode ser que eu traga uma perspectiva um pouco teórica demais, mas eu estou tentando também, eu vou mostrar para vocês como eu tentei fazer essa perspectiva teórica aparecer na prática, com a minha pesquisa empírica. Queria agradecer a organização do evento, na pessoa do Dr. Ivo, que foi quem me convidou para estar aqui presente, para falar para vocês, todos os servidores da Justiça Federal, professores que estão aqui presentes, alunos, estudantes, profissionais do direito. E, sem me delongar, eu vou começar, então, essa minha fala. Meu ponto de partida... Pode passar o slide, por favor? Eu não sei quem está passando. Onde está passando? Obrigada. O meu ponto de partida para essa pesquisa que eu realizei no mestrado foi estudar o caso de Pedrinhas no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Pedrinhas é o maior complexo penitenciário do Estado e o caso de Pedrinhas foi objeto de discussão tanto na Corte como na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 2013 e 2014. Eu queria tentar estudar as violações aos direitos humanos dos presos sob a perspectiva do superencarceramento e do eficientismo penal. E, para isso, eu dialoguei bastante com a criminologia crítica, mas eu entendia que a criminologia crítica ainda tinha algumas limitações nessa perspectiva do que eu queria desenvolver teoricamente e também empiricamente. E aí eu trabalhei bastante com o conceito de necropolítica do Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, dialogando muito com a criminologia crítica, principalmente sob a perspectiva do realismo marginal do Eugênio Raul Zaffaroni, né? E aí o conceito de letalidade que o Zaffaroni vai trazer. Pode passar, por favor. Então, as mortes em Pedrinhas entre 2013 e 2014, eu analisei 15 processos de 15 pessoas que foram mortas no complexo penitenciário de Pedrinhas. E por que eu analisei esses 15 processos? Porque essas mortes... Eu vou explicar sobre os processos depois. Mas essas mortes dessas 15 pessoas foram o que deu origem ao peticionamento na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Foi, então, o que provocou um debate internacional sobre a situação carcerária do Maranhão, sobre as violações a direitos humanos que ocorriam no interior dos cárceres maranhenses. Dessas 15 mortes, essas 15 mortes se somavam a outras 30, totalizando 45, só no ano de 2013, e 157 mortes de 2007 a 2013. E tanto a Comissão como a Corte Interamericana de Direitos Humanos falaram, na medida provisória, na medida cautelar, que a superlotação carcerária foi determinante para a ocorrência dessas mortes. Então, não são mortes isoladas, não são mortes que muitas vezes a gente percebe um discurso hegemônico que liga essas mortes ao conflito entre facções. A minha ideia no meu trabalho não era estudar essas mortes sob a perspectiva dos conflitos de facções, mas estudar as violações a direitos que ocorrem cotidianamente e que, de alguma maneira, apontam para possibilidades de morte. Pode passar o slide, por favor. E aí, para isso, para me debruçar sobre as condições do superencarceramento no Maranhão, eu fui analisar alguns documentos públicos, dentre eles o relatório do CNJ de 2011, que já aponta a precariedade no trato com as pessoas presas desde 2006 aqui no Maranhão. E aí eu trago aqui
o extrato dessa parte do relatório do CNJ, né, falando das condições desumanas dos cárceres em Pedrinhas. Estrutura precária, ambiente insalubre, superlotação, celas escuras, com odor fétido, reclamações sobre a qualidade de alimentação. Pode passar. Aquilo tudo que a gente já conhece, já ouviu falar, mas que nem sempre se leva em consideração, por exemplo, na hora de aplicar uma sentença, na hora de pedir uma prisão, e que é determinante para a situação de desumanização ali dentro, né? Extrema violência, excesso número de mortes, grande número de rebeliões, enfim, um quadro assim de bastante descaso com a vida humana. Então, e aí, por que trabalhar sob a perspectiva do superencarceramento? Porque Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos falam nas suas medidas, né, na expedição das medidas, que o superencarceramento é determinante para aquela situação de mortes. Então, tanto a Comissão como a Corte não se debruçam tanto sobre a questão do embate entre as facções. Ainda que o discurso hegemônico, principalmente midiático, se dê sobre o embate entre facções, quando a gente vai perceber o que é a realidade prisional em Pedrinhas, a gente percebe que existe o problema das facções, mas existem problemas muito maiores que o Estado deveria dar conta, e o superencarceramento é um deles. E o superencarceramento, ele está ligado a quê? Ele está ligado a uma perspectiva eficientista penal. Ele está ligado a uma ideia de que a pena é a correspondência natural para uma violação a um direito. A um direito, né, no caso, a um direito alheio, enfim. Então, por isso que eu trago essa percepção, né? Ainda que as soluções anunciadas para o problema da superlotação carcerária passem corriqueiramente por esse discurso de criação de novas vagas, como se o problema da superlotação fosse a falta de vagas. Na verdade, a falta de vagas ela é uma consequência. O problema em si não é a falta de vaga. O problema é o eficientismo penal. A superlotação só existe porque se encarcera cada vez mais. E aí eu quero mostrar isso para vocês com os dados que eu vou trazer. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça mostra que teve um acréscimo de 700% do número de pessoas privadas de liberdade de 1990 a 2016. Então, a gente vive esse processo de expansão punitiva. Cada vez se pune mais, né? No Maranhão... Pode passar o slide, por favor. Não, mais um. Aí tem os dados que eu acabei de falar, pode passar. E aí eu quero me debruçar um pouco mais sobre a questão do superencarceramento no Maranhão. Pode passar, o próximo. A população carcerária no Maranhão cresceu entre 2007 e 2013 31,6%. Isso também é um dado do Ministério da Justiça. E no período imediatamente anterior às mortes, das quais a gente está falando aqui, houve um aumento súbito de presos entre junho de 2012 e junho de 2013. Se vocês olharem o gráfico, entre junho de 2012 e junho de 2013, a gente tem um aumento repentino do superencarceramento. E é isso, aqui, esse gráfico é da Conecta Direitos Humanos, que é uma das entidades peticionárias à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Logo depois tem um pequeno decréscimo, mas depois desse decréscimo volta a subir. Pode passar, por favor. E aí é isso que a gente vai olhar aqui no próximo slide. Então, apesar dessa diminuição, depois desse período voltou a crescer. E o que aconteceu? A Comissão e a Corte Interamericana determinaram ao Brasil que se reduzisse o número de encarcerados no Maranhão e no Brasil como um todo. No entanto, de 2013 a 2016, o que se fez foi exatamente o contrário. De 2013 a 2016, a quantidade de encarcerados no Maranhão quase dobrou. E hoje em dia, quase triplicou. Na época desse estudo, entre 2013 e 2014, a gente estava com mais ou menos 4 mil presos. Hoje em dia, a gente está com cerca de 11 mil. Então, a gente quase que triplicou. Então, por isso que falar que construir... É por isso que eu estou dizendo que falar que construir vaga não necessariamente vai resolver o problema, até porque vagas foram criadas. Mas a criação de vagas não acompanha a quantidade de encarcerados que só cresce. Pode passar. Próximo slide. Aí eu trago um gráfico que é da Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão. Esse gráfico é de 2017. Se vocês olharem a primeira linha lá embaixo, em janeiro de 2013, tem ali o número de... A capacidade do número de presos, o número de vagas no estado do Maranhão era de 3.289. E a quantidade de presos era de 4.283. Em outubro de 2016,
aumentou o número de vagas, foi para 5.117, mas a quantidade de presos também era muito maior, foi para 7.915. E aí, atualizando esse gráfico, pode passar, próximo slide. Ih, saiu errado aí, o que tá, acho que tá, a formatação tá... Enfim, mas a gente passa e não precisa olhar para ele. Hoje em dia, o Maranhão tem 8.531 vagas, isso é um dado de 2019, para uma população de 11.510 detentos. Então, assim, esse discurso de criação de vaga não necessariamente vai resolver o problema quando os juízes, promotores, operadores do direito mantiverem essa perspectiva eficientista, em que prender parece ser a solução. O Maranhão possui 1.428 vagas ainda em construção, mas eu imagino que certamente essas vagas vão continuar não dando conta, né? E aí quem fala isso é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse dado é de um estudo deles. Então, o que é esse eficientismo penal? E aí, gente, eu estou fazendo uma digressão bastante grande, né? Porque eu estou tentando mostrar empiricamente aquilo que eu quero falar mais para frente, né? Que é essa discussão, esse diálogo entre a criminologia crítica e o pensamento decolonial. Então, rapidamente, para a gente... Pode passar, próximo slide. Rapidamente, para a gente poder entender, então, o que é essa perspectiva do eficientismo penal. Por que a construção de vagas não vai acompanhar o índice de criminalização? A professora Vera Andrade fala que existe um fluxo de demanda punitiva alinhado ao eficientismo penal, que está relacionado à redução do Estado social em contraposição à hipertrofia penal. O entendimento de que a resposta natural para a criminalidade de rua seja a prisionerização operada pela polícia e, consequentemente, a sentença criminal condenatória operada pelo judiciário. Então, em linhas bastante gerais, seria isso, né? Esse eficientismo penal hegemônico, que a professora Vera Andrade fala, ela associa a uma longa saga do mais. Mais leis penais, mais criminalizações, apenamentos, mais polícias, mais viaturas, mais prisão provisória. E ela vai falar que isso é associado no Brasil a uma política criminal com derramamento de sangue, é uma expressão do professor Nilo Batista, né? Que vai falar também que isso gera mais mortes e mais vagas nos cemitérios. Então, por isso que eu queria trabalhar a questão das mortes em Pedrinhas relacionada ao eficientismo e ao superencarceramento, né? O Zaffaroni, como eu falei para vocês no início, ele é um autor argentino, né? Foi ministro da Suprema Corte Argentina, hoje é juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e ele tem uma produção na criminologia bastante significativa. E ele qualifica como genocida a atuação do sistema penal latino-americano, e ele vai dizer que essa atuação é calcada... Pode passar, próximo slide. Que essa atuação é calcada no signo da morte em massa. E ele vai dizer que essa atuação calcada no signo da morte em massa atua de uma maneira irracional, deslegitimada, seletiva. Por que seletiva? Porque não atua em todos os casos, em relação a todas as condutas, mas é uma atuação que vai se dar com uma seletividade, que vai se operar com base em estereótipos. E aí, esses estereótipos que são relevantes para aquilo que eu quero discutir aqui. Porque, na prática, essa atribuição, essa análise a partir do estereótipo, é o que vai determinar o tirocínio policial, que é aquilo que vai fazer a polícia agir nas ruas, né? E a polícia vai perseguir, então, corpos específicos, né? Relacionados a determinadas atitudes de uma determinada classe social, de uma determinada cor, de determinados bairros, e vai trazer essa noção de suspeição. Pode passar, por favor. Então, aí, já tentando abordar o tema aqui, que seria da minha palestra, de uma maneira mais abstrata, vamos dizer assim, porque eu estava querendo trazer para a concretude aquilo que eu vou trabalhar agora mais abstratamente. A criminologia crítica, eu imagino que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre o que é a criminologia crítica, mas eu quis trazer aqui uma digressão sobre como nasce, como surge a criminologia crítica na América Latina, para a gente tentar identificar por que em alguns casos cotidianos com os quais a gente se depara no manejo processual penal, a gente verifica discursos que muitas vezes não estão imbuídos assim, de uma sistemática que cite diretamente uma criminologia mais positivista, mas são discursos que estão impregnados de um pensamento que é racista e que tem uma visão que parte de estereótipos, né? Então, a criminologia crítica na América Latina... Pode passar, próximo slide.
ela vai denunciar os vínculos racistas e genocidas da criminologia positivista e vai criticar bastante a forma como essa criminologia positivista ela é recepcionada aqui na América Latina. E aí eu vou falar um pouco para vocês da ruptura paradigmática da criminologia da reação social até chegar à crítica e das novas críticas à criminologia crítica. Pode passar. E aí, para a gente poder chegar a essa digressão, né, a gente precisa entender o que é a chamada criminologia positivista. Eu vou tentar falar aqui em muito breve tempo, assim, mas para a gente poder tentar entender essa digressão que eu estou querendo fazer. A criminologia positivista ela surge na Itália na década de 70 do século XIX, né, a partir de desenvolvimento de críticas à escola penal clássica. Os maiores representantes dessa escola positivista são o Lombroso, Ferri e o Garofalo. E aí eu quero tentar focar aqui no que é a principal característica do positivismo, né? Que é propor um deslocamento da análise da problemática penal do plano da razão para o plano da realidade concreta. Está no slide certo. E de uma perspectiva filosófica para uma orientação científica, empírico-dedutiva, através de um método experimental. O que significa isso? Essa ruptura que a criminologia positivista busca fazer com a escola penal clássica é muito influenciada pelo positivismo naturalista, pelo evolucionismo, pelo biologicismo, e procura identificar características físicas nas pessoas condenadas, através de uma análise empírico-dedutiva, né? Dizendo o quê? Proferindo uma perspectiva de que o criminoso precisa ser observado para ser identificado como tal. E essa escola positivista ela vai constituir seus conceitos e hipóteses explicativas a partir, então, do organicismo biológico, a partir das características físicas dos indivíduos. Pode passar. Eu vou tentar falar bem brevemente, assim, mas a gente remete logo imediatamente à escola positivista ao Cesare Lombroso, né, que cria a chamada antropologia criminal a partir de uma antropologia física que dividia a espécie humana entre raças inferiores e raças superiores. E aí ele buscava semelhanças físicas entre os indivíduos criminosos, né, e o primitivo e o selvagem. Então ele atribuía o fato da pessoa ter cometido um crime à raça e falava que os negros e os indígenas eram menos desenvolvidos em relação às pessoas brancas. E aí com isso ele vai criar a teoria dos tipos raciais. E isso é bastante determinante para o que vai acontecer aqui no Brasil, logo depois da abolição da escravatura, e eu vou tentar contextualizar um pouco mais. Pode passar, por favor, próximo slide. E aí eu trago também, eu não vou me ater muito aqui à escola positivista, eu trago também o que são as contribuições do Ferri e do Garofalo. Pode passar, próximo. Mas eu mostro como é que essa perspectiva da criminologia positivista faz com que haja, aí no caso, né, quando a gente já está pensando mais a partir do pensamento do Garofalo, há uma substituição da representação do medo das raças inferiores pelo conceito de periculosidade. Então, como é que o conceito de periculosidade está na base também desse pensamento positivista, mas relacionado não especificamente às pessoas, né, mas a esse grupo social que é considerado perigoso. Pode passar. Então, eu queria trazer as duas características principais, né, que a doutrina traz, que a criminologia positivista tem em contraposição à escola penal clássica. Ela vai passar a fazer uma crítica à perspectiva individual liberal clássica, né? A defesa de direitos, garantias fundamentais, através da instituição de limites ao poder de punir do Estado, calcados em princípio como igualdade, proporcionalidade, segurança jurídica, era denunciado pelos positivistas como um individualismo exacerbado e pelo esquecimento de uma defesa da sociedade. Então, por que eu trago isso? Porque é muito comum a gente ver, inclusive na prática criminal, esse discurso de que os cidadãos de bem estão desamparados, a sociedade precisa ser defendida porque a proporcionalidade, a segurança jurídica e a legalidade extrapolam aquilo que a sociedade precisa, né? Então, e outra ruptura que a criminologia positivista busca fazer é aquilo que eu falei que é a metodologia da análise da questão criminal, né? Que é o excesso de racionalismo da escola clássica, segundo os positivistas, não protegeria a sociedade. Então, seriam direitos, vamos dizer assim, muito direito para os
criminosos, né, e pouco direito para a sociedade. Se é que a gente pode resumir dessa maneira. Pode passar o próximo slide. Então, aí na América Latina, nesse movimento teórico, que é chamado de reação social, e aí passa depois por uma outra ruptura epistemológica, que é a criminologia crítica, muitos criminólogos latino-americanos vão passar a questionar a maneira como a criminologia positivista é reverberada, incorporada e recepcionada na América Latina. A Rosa de Olmo é uma autora que tem esse livro, né, América Latina e sua criminologia, que é uma das grandes autoras que estuda a recepção dessa criminologia positivista no Brasil e na América Latina, e ela vai mostrar como que as revistas especializadas, as universidades, todo o discurso acadêmico é calcado por uma dependência teórica e ideológica em relação aos países desenvolvidos, que vão importar as teorias criminológicas biologicistas desses países com uma pretensa neutralidade científica. Né? É uma teoria que é contextualizada, mas que vem de um lugar específico, mas que muitas vezes é dita como se fosse uma teoria neutra. E aí isso é muito relevante. Por que eu estou trazendo essas críticas? Né? Porque isso pauta a criação da criminologia na América Latina. A criminologia na América Latina ela é muito fortemente representada por essa criminologia positivista. E os críticos da década de 60, 70, que é quando emerge o paradigma da reação social, são muito claros em dizer que a constituição da criminologia na América Latina é uma criminologia positivista, racista, e que está a serviço do extermínio de determinadas populações. Pode passar, próximo slide. Para vocês terem uma ideia assim, de como é, eu trago também um extrato aqui do Zaffaroni, que o José Ingenieros, que é um criminólogo argentino, o título do livro dele é As Raças Inferiores, e ele defendia a escravidão como uma instituição tutelar que primeiro, né, submergiria o exercício dos direitos civis ao prévio alcance de um grau suficiente de evolução biológica. Então, as pessoas negras eram menos evoluídas biologicamente, então, por isso, elas cometeriam crime. No Brasil, Nina Rodrigues, que é um médico maranhense, né, acho que todo mundo já ouviu falar no Nina Rodrigues aqui. Inclusive, eu não sei, tem muita gente de fora, não sei se vocês sabem, mas o nome do Instituto de Internação Psiquiátrica, o nome do Hospital Psiquiátrico aqui do Maranhão é Hospital Nina Rodrigues, o que, para quem conhece o Nina Rodrigues, é um absurdo. Mas, enfim, vamos lá. O Nina Rodrigues afirmava, de acordo com essa linha que ele seguia, né, que os mulatos eram desequilibrados morais e a responsabilidade penal desse grupo devia ser diminuída ou excluída conforme... porque teria um estado mais perigoso. Né? Então, essa associação do biologicismo positivista aqui no Brasil. Pode passar. Eu coloquei esse extrato aqui, mas eu também vou... Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu já estou falando? Não? Vou seguir, então. Como é que esses discursos positivistas foram apropriados aqui no Brasil? E é isso que eu quero depois... para a gente tentar pensar por que eu estou tentando dialogar com os estudos decoloniais. O Nina Rodrigues vai desenvolver suas teses aqui no Brasil quando os negros passam a habitar e redefinir a ocupação do espaço urbano. E no plano político, quando se estava a definir os direitos atribuídos aos cidadãos, em especial os negros não escravos. Então, o espaço, geografia urbana, institucional e nacional, direitos fundamentais e raça, são categorias que vão passar a ser permutadas. O que isso significa? A criminologia positivista, ela começa a ser, vamos dizer assim, mais propagandeada no Brasil exatamente no final da abolição da escravatura, quando os negros passam a ser considerados livres, e existe toda uma disputa sobre como vai se dar o acesso dessas pessoas a direitos, né? Como é que essas pessoas vão ser consideradas cidadãs plenas? Então, existe todo um jogo, uma disputa em torno dessas categorias, né? Direitos fundamentais e raça. E aí, essa hipótese causal explicativa da criminalidade como resultante da inferioridade racial de índios, e negros também, né? Nesse caso mais os negros, que é o que eu estou abordando, vai se ligar, então, a uma categoria, a um grupo social que, por ser menos desenvolvido, está mais considerado, mais propenso a cometer crimes, né? No caso, a criminalização, e, então, menos propenso a acessar direitos. Pode passar, próximo. Então, a Rosa de Olmo vai dizer isso, né? Que a criminologia na América Latina
sempre esteve ligada a um projeto de dominação de populações subalternizadas, majoritariamente negras e indígenas. E aí, como crítica... Pode passar, próximo slide. E aí, tentando fazer aqui essa digressão teórica, né, para tentar mostrar assim, como é que isso vai se dando no tempo e no espaço, né? Como formulação crítica a essa escola positivista, surge a criminologia da reação social, que passa a rever totalmente as bases metodológicas da criminologia positivista e vai se contrapor a essa formulação causal biologicista e vai dizer que a criminalidade não é entendida pelas condições individuais das pessoas que são tidas como criminosas, mas através do entendimento da própria definição da criminalidade. Então, vocês perceberam que eu acabei de falar, eu não falei em criminalidade, eu falei em criminalização. Então, também não se fala em criminoso nato, né, como propagava a criminologia positivista. Não existe um criminoso nato, ninguém comete crime porque é inferior. Mas existe todo um processo social de criminalização. Pode passar. Eu coloquei uma citação do Barata ali embaixo, mas eu já expliquei o que eu estava querendo dizer com ela. Aí. Não quero que vocês leiam tudo, não, porque eu sei que está bastante grande meus slides, né? Fazer uma autocrítica aqui. Então, assim, para tentar explicar em linhas gerais assim, o que é essa nova percepção da reação social, né? Dessa criminologia da reação social. Mais apropriado que falar em criminoso e criminalidade, a criminologia da reação social passa a falar em criminalização e criminalizado, já que existe uma atuação penalizante que vai atribuir um status a determinados indivíduos e isso vai ocorrer mediante um processo duplo, que é a definição legal do crime, aquilo só é crime porque alguém disse que aquilo ali era crime, e isso vai ser responsável por atribuir a uma determinada conduta um caráter criminal, é o que se chama de criminalização primária. E existe também a seleção que é feita, então por isso que o Zaffaroni vai falar, por exemplo, em seletividade. Existe uma criminalização primária, que o Estado, ao definir a lei, vai dizer qual conduta deve ser criminalizada, mas existe também uma seleção que é responsável por etiquetar e estigmatizar um autor como criminoso, dentre todos aqueles que praticam a mesma conduta. O Zaffaroni diz muito isso no Em Busca das Penas Perdidas. Todo mundo comete crime. Todo mundo nessa sala já deve ter cometido algum crime alguma vez na vida. Já deve ter injuriado alguém, já deve ter caluniado, já deve ter cometido uma lesão corporal. Mas nunca ninguém aqui, imagino, foi preso por isso. Por que as pessoas são presas? Porque existe um processo de seleção, que é o que a criminologia da reação social e a crítica vai chamar de criminalização secundária. E aí, por isso, a importância dos estereótipos, que eu falei no início. Essa seleção se dá, na grande maioria das vezes, de acordo com os estereótipos. Pode passar. A criminologia crítica, então, ela nasce... Eu tenho 5 minutos? Eita! Não falei nem metade, mas eu vou tentar ser rápida. A criminologia crítica, ela parte muito dos pressupostos que a criminologia da reação social traz, e ela vai trazer algumas sistemáticas um pouco diferentes, né? Pensando a hierarquia social, né? Pensando a sociedade dividida em classes sociais, pensando de que maneira o Estado mantém essa hierarquia social na produção da criminalização. Então, assim, essa digressão que eu quis fazer, ainda que tenha demorado praticamente a minha fala toda, eu acho que ela é importante para tentar dizer por que eu quero estabelecer esse diálogo com o pensamento decolonial. Pode passar. Outro. Pode passar para o próximo. O Zaffaroni vai dizer uma coisa, calcado nesse pensamento da reação social e da criminologia crítica, né, assim como a Rosa de Olmo, que o racismo e a colonialidade vão sustentar os discursos de poder saber que vão orientar a criminologia positivista latino-americana. E ele vai entender, então, a colônia como uma imensa instituição de sequestro. Ele vai dizer da relação que existe entre a colonialidade, né, entre o fato do Brasil, da América Latina, se inserir como colônia, e como é que isso opera na prática. E aí foi por isso que eu fiz toda aquela digressão empírica para tentar falar sobre os casos de Pedrinhas, sob essa perspectiva do que é a operacionalidade concreta do sistema penal. Pode passar, próximo slide.
Então, atualmente, a criminologia crítica, ela passa por um momento em que ela própria recebe algumas críticas, né? Em que muitos estudiosos vão dizer, olha, o racismo não é uma variável da seletividade penal, que isso é um pouco afirmado ainda hoje, né? Que o racismo, que a seletividade penal incide sobre os estereótipos, como se isso fosse uma questão não estrutural, mas ela é estrutural, ela é estruturante da prática criminalizadora. Eu vou tentar não falar tanto disso para a gente poder... Vou falar sobre uma outra perspectiva, pode passar. Para a gente chegar no pensamento decolonial. Então, o pensamento decolonial, ele vai partir de uma categoria específica, que é a colonialidade do poder. E vai se relacionar com algumas outras questões que eu vou trazer aqui para vocês, que é o mito da democracia racial, que a gente vive no Brasil, a colonialidade do ser, a colonialidade do saber, que também pode ser chamada de epistemicídio. E aí eu vou dialogar, então, com a necropolítica e com a constituição de humanidades subalternas para pensar quem eram essas pessoas que morreram em Pedrinhas, por que crimes respondiam, como é que eram os processos em que aquelas pessoas foram criminalizadas. Pode passar. Então, em linhas gerais, o que é a colonialidade do poder? A colonialidade do poder é um conceito que foi cunhado pelo Aníbal Quijano, que é um sociólogo peruano. Ele vai dizer que a colonialidade é um modelo mundial de dominação moderna, fundada pela classificação racial e étnica da humanidade. A matriz de poder colonial é um princípio que organiza e afeta as múltiplas dimensões da vida social. A sexualidade, a autoridade, relações de gênero, instituições, trabalho, estruturas de conhecimento, etc. Então, essa matriz de poder colonial passa a reorganizar a vida social, né? E aí isso tem muito a ver com aquilo que o Zaffaroni fala, de entender a colônia como uma instituição de sequestro, por isso que eu acho que os dois pensamentos em diálogo são bastante potentes. Para os estudos sobre a colonialidade, o racismo e o colonialismo são determinantes para a sustentação de relações de poder que reverberam até a atualidade. A colonialidade do poder não entende que a colonização foi algo pretérito. A colonialidade do poder, essa perspectiva da colonialidade do poder, entende que os efeitos das relações coloniais ainda podem ser vistos socialmente. E, no meu entendimento, esse tipo de relação pode ser visto, inclusive, no processo penal. Por isso que eu coloco essas duas teorias para dialogar. Então, o Quijano vai dizer que a centralidade da colonialidade está muito ligada à constituição da raça. E aí, por isso que eu tive que fazer essa digressão toda para entender o que é a criminologia positivista na América Latina, para dizer como que a raça é central para a inferiorização de determinadas populações. Então, como é que a categoria raça é central para essa perspectiva biologicista da criminologia positivista. E aí o Quijano vai dizer o seguinte, que a associação das diferenças inscritas sobre esse signo da raça vai impor uma divisão do trabalho, em que pessoas brancas vão ter um tipo de trabalho, pessoas negras vão ter outro tipo de trabalho, e isso é hegemonicamente inculcado, e isso estrutura a colonialidade do poder capitalista mundial. E isso também vai associar a um padrão eurocêntrico de produção do conhecimento. Esse padrão eurocêntrico de produção do conhecimento, na criminologia latino-americana, a gente viu, com a Rosa Del Olmo, como é que isso se dava com uma incorporação à crítica dessas teorias biologicistas na América Latina. Então, o Quijano vai dizer o seguinte, que essa estrutura de poder colonial ainda segue organizando, ainda cotidianamente, até os dias de hoje, e ela é organizada ao redor desse eixo colonial e é constituída através da nação, do Estado-nação, e que esse Estado-nação vai ser trabalhado contra a maioria da população, representada por indígenas, negros e mestiços. Então, eu penso que essa ideia que o Quijano traz, que essa construção estatal é trabalhada contra a maioria da população, eu penso isso para o processo penal. Como é que o Estado penal é trabalhado cotidianamente, ainda atualmente, contra a maioria da população que é negra e indígena. E aí basta a gente olhar para os estereótipos, né, que constituem as pessoas que são entendidas como criminosas e que povoam os cárceres brasileiros e os cárceres maranhenses, né? Pode passar, próximo slide. E aí o Quijano vai dizer que no Brasil, essa questão do Estado-nação está muito ligada à imposição do mito da democracia racial. Esse mito diz que a gente vive uma igualdade plena entre pessoas negras e brancas, o que, se a gente parar para analisar concretamente a operacionalidade
do acesso a direitos e da repressão também do Estado penal, a gente vê que é uma grande falácia, é um mito, realmente. Basta a gente ver, por exemplo, nessa sala, quantas pessoas negras tem. Basta a gente pensar quantos juízes negros a gente conhece, quantos professores negros a gente conhece. Então, essa ideia de mito da democracia racial, eu entendo que ela é reverberada para o processo penal. Eu vou falar disso um pouco mais à frente. Eu sei que meu tempo já deve ter acabado, mas eu vou pedir para passar só mais 5 minutinhos para a gente poder tentar chegar no lugar que eu queria. Como é que essa superioridade racial ela é transposta para o processo, essa ideia de mito de democracia racial, ela é transposta para o processo penal através do mito da igualdade, através do mito da paridade de armas e através do mito de que a produção probatória da defesa e da acusação existe. Através do mito de que pessoas brancas e negras coexistem, né, socialmente de uma maneira harmônica e igualitária, eu entendo que isso também é repassado para a dinâmica concreta do processo penal. E aí, tem outros conceitos que eu não vou abordar, porque não vai dar tempo, né, que é a colonialidade do poder, engendrando a colonialidade do saber e do ser. A colonialidade do saber, eu exemplifiquei como a criminologia positivista, no Brasil e na América Latina, toma muito a perspectiva europeia, eurocêntrica, e se produz uma teoria aqui que é contra a maioria da população brasileira, que entende a maioria da população brasileira como inferior, né? Isso, em linhas gerais, pode ser essa concretização da colonialidade do saber engendrada na criminologia. E a colonialidade do ser é a ideia de que existem pessoas que são inferiores em relação a outras pessoas, que a gente já viu como que isso é abordado na criminologia positivista. Pode passar, por favor. Mais um. Mais um. Mais um. Mais. Próximo slide. Isso aí tudo eu já falei. Aí. Então, eu acho que essa é a chave. Essa é a chave do que eu queria discutir com vocês. O eurocentrismo traz essa noção do colonialidade do saber, essa perspectiva de que as teorias eurocêntricas, as teorias europeias, são as que devem ser seguidas, né? E aí, porque o conceito de epistemicídio é você apartar outro tipo de conhecimento, né? Eu também não vou poder entrar porque não vai dar tempo. O Estado-nação traz a perspectiva do Estado-poder, como é que a criação de Estado... Eu também não vou poder desenvolver muito por conta do tempo, né? E a racialização engendra a colonialidade do ser. Como é que algumas pessoas são consideradas inferiores por conta do processo de racialização, e isso engendra, então, a colonialidade do ser. E aí eu criei, então, esse conceito, colocando as duas teorias em diálogo, né, que é a colonialidade do poder punitivo. É a articulação dessa tríade conceitual de colonialidade do saber, do poder e do ser, e a manutenção de efeitos de poder na atualidade sobre as práticas de criminalização. E aí... Isso tem muita relevância, pode passar, próximo slide, com o conceito de necropolítica, que foi um conceito que eu cheguei para tentar pensar por que aquelas pessoas, aqueles 15 presos mortos em Pedrinhas, dos 15, 14 foram identificados nos processos como negros e pardos. Por que dos 15, 5 moravam no bairro da Liberdade, que é um bairro aqui de São Luís, que é considerado um quilombo urbano? Então, eu quis tentar mostrar como é que essa colonialidade existe no processo penal e como é que essa colonialidade reverbera para uma necropolítica, em que pessoas podem morrer encarceradas, sem acesso a direitos, e como que o processo penal... E aí eu estudei o processo de cada uma dessas 15 pessoas, buscando entender por que elas foram criminalizadas. A grande maioria foi por roubo e tráfico, eu já vou chegar nisso aqui um pouco mais à frente. E eram diversas as ilegalidades que eu encontrei nos processos, e por isso eu acho que esse conceito de necropolítica é bastante importante. Porque o autor desse conceito, ele vai falar que uma das características principais da necropolítica é a suspensão de lei, a raça, a subjugação de populações, que vai ser determinante para o encadeamento entre massacre e burocracia. Então, eu acho que esse conceito de necropolítica é bastante potente para pensar aquilo que eu queria na minha análise. E pensar como é que as instituições do sistema de justiça criminal encadeiam essa noção racializada de poder e encadeiam massacre e burocracia. Pode passar.
O mesmo autor desse conceito de necropolítica, que é o Achille Mbembe, ele vai dizer que existem algumas humanidades que são subalternizadas. É o conceito de humanidades subalternas dele. Ele vai dizer que a morte de indivíduos representados como não pessoas é tolerada e até mesmo banalizada. Ele vai articular esse exercício de desumanização à produção dessas humanidades subalternas a quem são negados os mais elementares direitos. Pode passar. Então, para tentar pensar concretamente esse conceito de colonialidade do poder punitivo, eu fui analisar os processos dos presos mortos em Pedrinhas. Isso aqui eu já falei, meu objeto de pesquisa. Qual foi a metodologia que eu usei, então? Eu queria tentar compreender como é que o eficientismo penal, que eu falei para vocês no início, que leva ao superencarceramento e, consequentemente, às mortes, como é que eu queria analisar esses 15 processos buscando recorrências. O que se repetia nesses 15 processos? E o meu problema de pesquisa era analisar em que medida as agências do sistema penal contribuíam para aquela situação de violência, mortes e supressão de direitos. Pode passar. Então, o que eu achei nesses 15 processos? O roubo e o tráfico, aquilo que eu falei. 13 dos 15 casos eram de roubo e tráfico. E isso dialoga com a realidade brasileira, em que 67% dos crimes no Brasil, as pessoas estão criminalizadas por tráfico e roubo. Em 10 dos 15 casos, eu encontrei ilegalidade nas prisões provisórias que já deveriam ter sido revogadas, que não tinham motivo para subsistir, prisões ilegais, sem comunicação à defensoria, sem comunicação ao juízo, assim, várias coisas que eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando. Mas uma coisa que chamou muita atenção, supressão da voz dos acusados, das suas provas, como se eles não existissem no processo, a visão de que a defesa, muitas vezes, constituía uma obstrução à justiça e não um exercício regular de direito, né? Violação ao sistema acusatório, contraditório, ampla defesa. Aí a outra recorrência que eu visualizei, que eu já comentei aqui com vocês, era o local de moradia. Muitos dessas 15 pessoas moravam no mesmo lugar. E no boletim de vida pregressa, que é uma parte do inquérito policial aqui no estado do Maranhão, tem um questionário, né, que pergunta onde a pessoa mora, qual é o nível social dos vizinhos. Todos os 15 tinham nível social baixo, né, nível social dos vizinhos baixo. O tipo de habitação era muito similar. Eu encontrei 3 pessoas que moravam em palafita, pessoas que moravam em casa de taipa. A profissão e a renda dos acusados, nenhum passava de renda de mais de 2 salários mínimos. E o processo de racialização e apartação simbólica dessas populações. E aí, por isso que eu falo do... Próximo slide. Do processo de racialização. E nesses boletins de vida pregressa que eu verifiquei que dos 15, 14 eram identificados como negros e pardos. Então, e aí eu tentei fazer uma digressão histórica, né, como a colonialidade, os estudos sobre a colonialidade buscam fazer essa interlocução entre passado e presente. Tentando olhar, então, o que está por trás desse maior foco repressivo sobre determinados bairros. Como eu falei, 5 dos 15 moravam na Liberdade, né? E eu fui fazendo essa digressão histórica, dialogando muito com a noção de suspeição generalizada, que é do historiador Sidney Chalub, que ele fala que logo depois da abolição da escravatura, uma pessoa negra não poderia andar na rua como uma pessoa branca, porque iria ser considerado um escravo, enfim, naquela transição, né, para o processo final da abolição. Poderia ser considerado um escravo fugido, e como é que isso se dá ainda hoje? Como é que uma pessoa negra andando na rua de madrugada vai ser certamente parado pela polícia, porque vai incidir sobre ela um olhar de suspeição criminalizada. Então, esse vigilantismo se dá sobre determinados corpos e determinados lugares, exatamente por isso que aquelas pessoas moravam, na sua grande maioria, nos mesmos lugares, né? E como é que isso incide através das meta-regras, dos filtros de criminalização, que tem a ver com esses estereótipos. E aí, uma coisa que me chamou bastante atenção é o que a gente chama de tirocínio policial. O processo criminal, na verdade, quem inicia é a polícia. Não é o judiciário, não é o Ministério Público, mas é a polícia. E esse processo ele começa com a abordagem policial nas ruas. E aí eu coloco essa... Aqui no final, pode passar. Próximo slide. Aqui, bem no final, eu falo que o processo inicia com tirocínio policial, e eu coloco essa frase: a gente sabe, doutora. Porque isso é uma frase que é recorrente na minha prática como defensora pública. Eu pergunto, por exemplo, sobre a atitude suspeita.
Ah, a pessoa estava andando na rua com atitude suspeita, ela foi abordada pela polícia. Tá, mas qual é a atitude suspeita? Ah, o jeito que ele anda. Mas qual é o jeito que ele anda? Aí nunca tem uma resposta, né? E é uma coisa que eu sempre encontro, a gente sabe. Mas como é que você sabe? Ah, mas a gente sabe. A gente sabe quem é criminoso e quem não é. A gente sabe quem está cometendo crime, a gente sabe. E aí, esse a gente sabe é carregado de pressupostos ideológicos, é carregado de outros discursos, é carregado de interdiscursos que não vão parar no processo penal, mas que estão relacionados a uma estrutura de poder que é histórica e colonial. Pode passar. Próximo slide. Meu slide deu problema aqui. Então, para fechar, eu já estou fechando, tá, gente? Eu coloco essas duas teorias para dialogar quando eu paro para pensar que o Quijano vai dizer, por exemplo, que a colonialidade do poder necessita de instrumentos de coerção para sustentar um padrão que ela busca estabelecer e homogeneizar. Esses instrumentos de coerção, hoje em dia, na prática, a gente visualiza no processo penal. Então, por meio dessa contextualização que eu fiz, eu tentei pensar como é que se estruturam historicamente relações em torno do poder punitivo e da questão racial no Brasil e de que maneira essas reverberações podem ser pensadas como permanência na atualidade, né? Os efeitos dessa colonialidade do poder nas práticas do que o sistema penal produz atualmente. Pode passar. Essa imbricação entre essa operatividade que subalterniza pessoas, impede o acesso a direitos e mantém a prática seletiva nos sistemas penais ao longo da história brasileira, mostra, então, relações entre práticas punitivas, processos racializadores e a escravidão. Eu não pude me ater muito à escravidão, ao momento histórico da escravidão, por conta do tempo, mas depois eu posso passar minha dissertação para vocês, para quem tiver interesse. E eu conceituo essa relação, que é histórica no Brasil e reflete até os dias atuais, como colonialidade do poder punitivo. Entendendo que o mito da democracia racial sustenta a colonialidade do poder punitivo, eu penso o mito da paridade de armas como um mito e a materialização processual do mito da democracia racial. Pode passar. E aí, quando a gente pensa esse mito da democracia racial no processo penal, a gente pensa no racismo institucional que sustenta o sistema de justiça criminal do Brasil. Tem uma pesquisa da professora Maria Tereza Sadek, de 2016, que ela mostra a ínfima quantidade de juízes e promotores negros, menos de 5%. E quando a gente pensa qualitativamente o que é o racismo institucional atuando na prática criminal, a gente pensa nessa noção de atitude suspeita, que eu falei para vocês, que a gente nunca sabe o que é a atitude suspeita. Mas se a gente fechar o olho e imaginar como vai ser a pessoa que vai estar praticando essa atitude suspeita, a gente vai certamente chegar no mesmo lugar, né? Então, eu trago, né, essa noção histórica da criminalização de negros no Brasil e a imbricação entre escravidão e penalidade no Brasil, dialogando com a Vera Malaguti Batista, com a Ana Flausina e com o Eugênio Raul Zaffaroni. E aí, já chegando às conclusões, pode passar. Existe uma lógica no sistema penitenciário brasileiro que é uma lógica do deixar morrer. Esse é um conceito Foucaultiano, né? E é por isso que a gente vê tanta morte acontecendo, e a gente sabe que vai continuar acontecendo no sistema penitenciário, e tantos discursos que relacionam essas mortes às facções, e não à superlotação, e não ao eficientismo penal, e não à supressão de direitos. E aí eu digo, né, que a partir eu não pude trazer muito aqui as análises dos processos, porque a minha fala ficou um pouco mais voltada para a teoria, né, nesse diálogo entre a criminologia crítica e o pensamento decolonial. Mas essa lógica que permite deixar morrer pessoas presas é a mesma lógica que possibilita uma condenação criminal sem provas, como eu vi nos processos que eu analisei, alargamentos interpretativos com escopo condenatório, uma coisa que eu estava até conversando com o pessoal na hora do almoço, né? Eu vou falar aqui rapidamente sobre um dos casos que me chama muita atenção desses 15 casos que eu estudei, que é o caso de um borracheiro que foi condenado à receptação. E ele foi preso e morto dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas. Ele foi preso porque ele tinha uma borracharia na Avenida dos Africanos e chegou uma denúncia anônima de que essa borracharia comercializava pneus furtados. E essa pessoa foi presa por receptação de pneus.
E o argumento da polícia para mantê-lo preso, para deixá-lo preso e mantê-lo preso, e o argumento do juiz, né, que não deferiu a liberdade provisória, naquele momento, foi que existia essa denúncia de que os pneus eram furtados e não foi encontrada a nota fiscal. E a pessoa não apresentou nota fiscal. E aí, foi ouvida uma pessoa na fase de inquérito policial, que seria um empregado da borracharia, mas a gente também não tem certeza sobre isso, analisando o processo, porque depois essa pessoa não foi mais ouvida, ela não foi ouvida como testemunha formal do juízo, nem de defesa, nem de acusação. E foram feitos reconhecimentos de pneus na delegacia. Foram chamadas pessoas que tiveram seus pneus furtados, o delegado colocou o pneu na frente da pessoa e falou assim, você reconhece esse pneu como seu? E a pessoa reconhecia o pneu. E aí essa pessoa foi mantida presa por conta de um reconhecimento de pneus. Não tinha número de série, não tinha chassi, enfim. E aí um recurso que foi utilizado nesse processo foi o fato da sentença, da peça acusatória, da denúncia, se referir sempre aos pneus como furtados. Os pneus furtados, os pneus furtados, os pneus furtados. Aí nas alegações finais o Ministério Público fala que são pneus furtados e na decisão o juiz diz que são pneus furtados e o condena. Então, esse recurso de dizer que os pneus eram furtados, sem se ter certeza de que os pneus eram furtados, porque não veio testemunha ao processo dizer que foi vítima de um furto por aquela pessoa, ou sabia da relação, enfim, tem a ver com isso que eu chamo desses alargamentos interpretativos, né? Alargamentos interpretativos que, por exemplo, tornam um pneu sem nota fiscal um pneu furtado. E aquela pessoa que era um borracheiro que tinha uma borracharia sem nota fiscal, um receptador. Essa pessoa vai para o complexo penitenciário de Pedrinhas e morre uma semana depois de estar presa. Então, para a gente pensar que não necessariamente, como se coloca hegemonicamente, o problema das mortes nos presídios está relacionado à facção. O problema das mortes dos presídios tem relação com facção, mas tem muito mais relação com superencarceramento e com eficientismo penal. E esse eficientismo penal é o que está na base desse alargamento interpretativo. É o que está na base de você poder manter uma pessoa presa porque há uma denúncia anônima e não há nota fiscal, por exemplo, nesse caso que eu trago. E aí é isso que eu vou dizer, né? Que essa lógica, para dialogar com esse pensamento decolonial e pós-colonial, essa lógica que permite a supressão de direitos passa pela subalternização de determinadas humanidades. Não necessariamente essa pessoa, dona dessa borracharia, era negro, morava no bairro da Liberdade, e esse era mais um exemplo de direito, né, no caso, no processo penal, que era aquele passar, que era constantemente violado, né? E isso que eu trago para conceituar a humanidade subalterna, né, se relaciona com a possibilidade de exposição efetiva a diversas formas de violência. Desde a violência discursiva, essa interpretação ampliativa do que pode ser o pneu sem a nota fiscal, até uma violência física, chegando a uma concreta possibilidade de morte. Pode passar. Próximo slide. Próximo. Eu já estou na conclusão já. Próximo. Aí. Então, a pergunta final que eu fiz, né, minha pergunta que orientava a minha pesquisa era: o que os casos de Pedrinhas podem ensinar sobre a colonialidade do poder punitivo? A experiência vivida dos acusados na prática criminal é uma experiência de supressão de direitos, de presunção de culpa e de silenciamento das suas vozes. Não se trata simplesmente do assassínio direto, isso é uma expressão do Foucault, mas tudo que pode ser o assassínio indireto, o fato de expor à morte, de multiplicar para alguns o risco de morte. A prática judiciária criminal eficientista, que leva ao superencarceramento, multiplica para certas pessoas o risco de exposição à morte. Próximo slide, por favor. A falta de escândalo com essas mortes se relaciona diretamente com a falta de escândalo na violência cotidiana dos direitos que são violados, né, da violação cotidiana de direitos por parte de quem os deveria resguardar. Então, eu vou trabalhar com esse conceito de necropolítica do Mbembe para dizer que existe uma burocracia que legitima o massacre. Por exemplo, essa sentença criminal que eu falo, né, desse caso do borracheiro, que atribui a ele uma pena de 6 anos por uma receptação de pneus, eu entendo que é parte dessa burocracia legitimadora do massacre. E que esse massacre está relacionado à manutenção de uma perspectiva colonial de poder. O poder judiciário constrói e reconstrói estereótipos e expropria sujeitos das suas identidades. E ele tem fundamental relevância na manutenção da colonialidade do poder.
Gente, eu peço desculpa porque eu passei um pouco do tempo, fiz vocês esperarem. Eu espero que tenha dado para entender essa noção que eu trago, desse diálogo que eu quero fazer entre essas duas teorias, mas a minha preocupação era mostrar esse diálogo não só de uma maneira teórica, mas também de uma maneira empírica, e ainda que tenha sido muito corrido, porque acabou que a minha dissertação ficou um pouco grande demais, mas são coisas que, assim, para a gente poder especificar, esclarecer escolas tão diferentes que buscam dialogar, que eu trago para o diálogo, né, acaba que a gente precisa falar um pouco mais para os conceitos ficarem entendidos. E como eu não queria deixar só no nível da abstração, e queria trazer para vocês também alguns dos casos dos processos que eu analisei, eu acabei falando um pouco demais. Mas é isso, agradeço. Estou à disposição para quem quiser fazer pergunta, e eu acho que o momento do debate é bastante importante, mas eu acabei falando demais. É isso, obrigada.